Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jovis e você tá aqui no Jovis PC. Esse canal em que a gente conversa questões a respeito da deficiência de uma perspectiva diferente, mais filosófica, mais psicológica, mais emocional. E hoje, né, vocês sabem que eu não tô postando por esses dias, então a gente tá com vários vídeos gravados, mas conteúdos preparados com muito carinho, com muito critério. Hoje eu trouxe uma coisa assim que alguém me pediu e eu achei uma coisa muito massa. 10 perguntas que não se devem fazer a uma pessoa com deficiência. É claro que existem casos e casos, que existem pessoas e pessoas. Pessoas com deficiência são pessoas antes de mais nada, então cada um tem um jeito de ser. Então, assim, não existe uma resposta absoluta, uma lista absoluta. Essas listas são um começo pra gente começar a ficar menos pisando em ovos. O objetivo desse vídeo é realmente chegar nas pessoas sem deficiência, então vocês podem compartilhar se desejarem. Para que cada vez mais pessoas tenham essas informações e a vida da gente seja cada vez mais inclusiva, porque a gente merece, precisa e adora. Vamos lá? Você já nasceu assim? Então, às vezes as circunstâncias das pessoas com deficiência é uma circunstância mais triste. Às vezes ela não tá afim de conversar sobre isso. Já aconteceu de eu estar nas situações mais absurdas e as pessoas quererem saber a história, se eu nasci cega ou se eu fiquei cega. Eu não tenho nada contra contar isso a um amigo. É uma coisa assim muito... Assim, na verdade, eu até gosto de contar. Eu quero que eles saibam da minha deficiência, porque minha deficiência faz parte de mim. Mas assim, é muito estranho quando você tá fazendo umas coisas totalmente na veia e a pessoa pergunta. Normalmente tem um motivo de ser, tipo, ela tem uma mãe, tia, prima, avó, pai, sogro, companheiro, papagaio que é cego e aí ele quer saber e tal. Mas acontece que quando a conversa começa por aí, algumas pessoas podem se sentir bastante desconfortáveis, porque ela simplesmente pode não estar querendo falar sobre isso. Né? E existem também casos de pessoas, eu gosto de falar, que perderam a visão junto de situações muito complicadas, acidentes, doenças degenerativas, enfim. Então, assim, às vezes elas não querem ficar falando disso o tempo todo. Então, se você quiser perguntar isso, pergunta, mas espera ter um pouco mais de intimidade, sabe? Enfim. 2. Seu marido, esposa, papagaio, primo, irmão, filho é normal? Amores, uma pessoa com deficiência é uma pessoa normal. Como diria Gilberto Gil, ser diferente é normal. A diversidade é uma coisa que faz parte da vida. Hoje em dia, quase todo mundo é alguma coisa. Então, desculpa, eu sou normal. Então, começa por aí, né? Então, normal tem vários significados. Aquilo que acontece todos os dias, aquilo que acontece usualmente, aquilo ao qual estamos adaptados, né? E é uma pergunta que acaba tendo um certo preconceito, porque fica parecendo, olha, você não é normal, né? Mas e os outros? 3. Você toma banho sozinho? Normalmente, pessoas com deficiência tomam banho visual, tomam banho sozinhas, sim. Mas, se for o caso da pessoa não tomar, talvez ela fique meio sem graça de dizer isso. Eu lembro que teve uma menina, uma colega minha, que um dia foi pra uma balada querendo descolar um carinha e veio uma outra menina, amiga dela, e ela lá na mesa com os carinhas, e a menina começou a perguntar se ela tomava banho sozinha, pelo amor de Deus! Não faz isso! A pessoa tá lá querendo ficar com crush, tentar. Não faz isso! É muito sem noção! Ai! Sério, gente, assim, eu sei que deve dar curiosidade, mas observa o contexto, sabe? Tenta ter mais empatia. A menina tava lá tentando descolar uma companhia pra noite e a pessoa perguntou na frente de todo mundo se ela sabia se lavar sozinha. Tudo que ela respondesse, a deficiência lá fica destacada da pior forma possível. Sério, gente, empatia, não faz isso, sério. 3. Tá indo ao médico ou passeando? Existe a ideia, não sei exatamente, quer dizer, eu sei historicamente por quê. As pessoas pensam que ou a gente tá passeando ou tá indo pro médico. E assim, muitas vezes não é. Muitas vezes tem pessoas com deficiência que são pais, mães de família e estão fazendo outras coisas, tipo trabalhando, por exemplo, né? É ruim você tá indo pro trabalho e a pessoa fala, você tá indo pro médico? Tá passeando? Não é. E assim, evita fazer esse tipo de pergunta. É muito estranho. Sei lá, fica parecendo que a gente não tem vida social, não tem compromissos. É chato. 4. Como cegos fazem sexo? A minha filha contou e o meu filho falou que já passou por isso, né? Não assim, de perguntarem diretamente pra eles, mas verem pessoas tendo esse debate na internet, eles ficarem meio, meu Deus! Então, assim, ó, deixa eu falar sério pra vocês. A deficiência visual não impede relacionamento íntimo, tá? Vou repetir de novo.
A deficiência visual não impede relacionamento íntimo. Considerando que muitas pessoas têm seus intercâmbios sexuais no escuro, né? É uma questão que a gente pode também observar. Então, você ter uma deficiência visual não significa que você vai precisar de adaptações para ter relações sexuais. E mesmo que você tiver, de novo, você não quer que a pessoa comente isso. 5. Quem te veste? O pessoal pergunta, quem te veste? Mesma lógica do banho, sabe? Às vezes a maioria das meninas são independentes, ou dos homens também, né? Ou bastante independentes, no sentido de conseguir fazer as coisas sozinhos, mas outros, por mil motivos, não são totalmente independentes, isso é uma questão pessoal de cada um, e a gente não quer ficar falando sobre isso a qualquer momento com qualquer pessoa, então é legal. Quem cuida de você? Outra pergunta do mesmo estilo das outras, né? Dá a impressão que a pessoa, obviamente, não é capaz de cuidar dela mesma e que alguém precisa cuidar. De novo, a maioria das pessoas com deficiência possui independência com os seus cuidados pessoais, especialmente deficiência visual, que é o foco do nosso vídeo. Caso não seja o caso, a pessoa poderá ficar bastante constrangida e de repente falar pra você que, na verdade, é a mãe dela que veste a roupa, que, sei lá, sabe? E, assim, é desconfortável. 7. As pessoas te sacaneiam muito? A menos que tenha um contexto muito específico, é muito estranho. Assim, é muito estranho. Tipo, as pessoas veem que eu tenho filhos e falam assim, nossa, eles te sacaneiam muito? Tipo, se eles sacanearem, é uma questão delicada. Provavelmente eu não vou querer abrir, assim, a qualquer momento. Mas se não, fica parecendo que você tá julgando as pessoas, sabe? Mas assim, a gente já conversou sobre isso. A maioria das pessoas com deficiência visual já passou, sim, por pessoas que não são honestas com a gente. Mas, via de regra, não é a maioria. De novo, né? Se você tiver vínculo, se você tiver proximidade, não tem problema. Mas, do contrário, é estranho. 8. Adivinha quem sou eu? Ai, meus amigos adoravam fazer isso. Eu achava engraçado. Eu não ligo, não. Mas tem gente que se chateia muito com isso. Então, não faz assim. Se você não tiver intimidade, não faz. Então, são essas aí as dicas. Foram 8 dicas, então. Espero que tenham sido de utilidade. Se você lembrar de alguma dica, coloca nos comentários. E vamos divulgar esse tipo de informação para que a gente consiga cada vez mais ter proximidade, autonomia e todas essas coisas legais.